Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito dos livros que eu li no mês de setembro. Esse é um vídeo que tá um pouquinho atrasado, porque como outubro foi voltado pra temática do Halloween, do terror, do suspense, eu não quis gravar esse vídeo que não tinha nada a ver com isso, com essa temática, no mês de outubro, então eu preferi deixar ele pro início de novembro. Só que setembro foi um mês que eu consegui ler muito. Foi um mês muito produtivo pra mim. Eu fiz 6 leituras e meia, mais ou menos, já que um dos livros eu iniciei em setembro, mas eu terminei nos primeiros dias ali de outubro. Então foram praticamente 7 leituras e eu tô muito satisfeita com isso, eu tô muito contente com isso, porque é um mês que eu li muito a mais do que eu costumo ler. Eu sempre fico ali na média dos 4, 5 livros, então esse mês foi um mês muito produtivo, muito positivo pra mim. Mas antes de eu começar a falar quais foram os livros que eu li e o que eu achei deles, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante pro crescimento do canal e a divulgação do vídeo, pois é através da interação de vocês, do like e do comentário, que o YouTube entende que esse conteúdo, que esse vídeo, que eu tô produzindo aqui é um vídeo legal e ele pode então indicar esse vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o canal, fazendo assim com que o canal cresça e aumente o alcance do que eu faço aqui. Então por isso que o like e o comentário de vocês é muito importante para mim. E se esse é seu primeiro vídeo aqui, já aproveita para se inscrever. E se por acaso você gosta do meu conteúdo, você gosta do meu trabalho e não quer perder nenhuma novidade, entra pro nosso grupinho lá do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é um grupo sem interação, então você não vai ficar com um monte de notificação ali no seu celular. Ele é um grupo realmente só pra eu avisar vocês quando tiver vídeo novo ou quando eu tiver em live lá na Twitch. E se você gostar de algum livro que eu indicar aqui, se você gostar de alguma indicação que eu vou fazer, de algum livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, e vocês quiserem comprar, fazendo isso através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo também, lá no site da Amazon, vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão sobre toda a compra que vocês fazem através desse link, que é uma comissão, um dinheirinho que entra todo mês, que me ajuda muito a manter a produção de conteúdo aqui e até investir em novos equipamentos, em nova câmera, luz, computador e esse tipo de coisa. Então, sempre que vocês puderem comprar as coisas através do meu link, vocês vão me deixar muito feliz. Eu comecei o mês de setembro lendo, então, o livro do mês de agosto da Tag Inéditos, que foi Os 100 Anos de Lenny e Margot. Eu já fiz uma vídeo resenha para esse livro, vou deixar nos cards para vocês conferirem, então não vou me estender muito nele. Ele é um drama que vai falar basicamente sobre uma jovem de 17 anos e uma senhora de 86, 84 anos, eu não me lembro muito bem agora. Juntas elas completam 100 anos, elas formam 100 anos. E as duas elas estão internadas em um hospital com problemas de saúde. A Lenny não tem chances de sair, o problema que ela tá é terminal, é só questão de dias de tempo, assim, pra ela realmente vir a falecer. E a Margot, ela tem um problema no coração. E as duas, elas resolvem, então, fazer aulas de pinturas e deixar gravado no formato ali de desenhos de pinturas as partes mais importantes do seu passado. E através dessas pinturas a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas duas personagens. Logo em seguida, eu peguei o livro do mês de outubro da Tag Inéditos, que foi Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Esse livro aqui já tá saindo pela editora, que é a Record, se eu não tô muito enganada. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha na Amazon, caso vocês tenham interesse. Caso vocês gostem da autora, que já tem outros 2 livros muito conhecidos lançados aqui no Brasil. E aqui a gente vai acompanhar uma investigação de assassinato, só que não pelos olhos de um investigador, não pelos olhos de um policial, como normalmente a gente vê muito. Mas a gente vai acompanhar os acontecimentos, o desenrolar dos acontecimentos, através das coisas que vão acontecendo na vida das pessoas que são consideradas suspeitas por terem assassinado esse rapaz. Então a gente vai acompanhar uma pessoa que estava com ele na noite, que estava namorando ele, a gente vai acompanhar a vizinha, a tia, o tio e uma outra senhorinha ali que tinha uma ligação com ele. Também tem vídeo resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem caso vocês tenham interesse. Daí eu peguei pra ler um livro que tava na minha meta de leitura do ano, que foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da autora Louise O'Neill, publicação da Dark Side. Eu sou apaixonada pela Pequena Sereia desde muito pequena, era uma das minhas princesas favoritas da Disney.
Então, quando saiu esse livro, eu fiquei louca por ele. Eu fiquei muito, muito fascinada pra ter esse livro, porque eu achei essa edição maravilhosa. E fora que a premissa da história também me instigava, né? Falava que era um reconto feminista da Pequena Sereia. Então era uma história que eu tinha muita curiosidade pra ler. E infelizmente não foi um livro que eu curti tanto assim. Eu vou deixar aqui nos cards também a videoresenha que eu fiz dele pra vocês conferirem. Eu acho que a autora, ela pesou muito a mão em alguns pontos e em alguns outros pontos onde ela precisava dissertar mais sobre, ela precisava mostrar mais sobre, né? Quando ela queria apresentar uma crítica social, ela acabou falhando e por isso o livro, pra mim, ele não cumpriu o papel que ele deveria cumprir, principalmente quando a gente pensa no marketing que foi feito em cima dele. E aí eu fiz o que a gente pode chamar de minha primeira releitura da vida. Eu reli Broken Heart, do John Felix, publicação da editora Coerência. E eu já tinha lido esse livro há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, quando o autor fez o lançamento dele de forma independente. Agora ele reescreveu todo o livro, passou por processo de revisão, de coach literário e tudo mais, e ele tá fazendo o relançamento desse livro com essa capa maravilhosa, tá uma edição muito, muito linda. Muito bonita mesmo, preciso mostrar pra vocês, porque o John, ele caprichou bastante no livro, e eu curti bastante fazer essa releitura, porque eu consegui pegar pontos que eu não tinha prestado atenção na primeira leitura, porque quando eu li da primeira vez, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei num determinado ponto desse livro e ele virou uma fantasia. Porque pra mim ele era só um romance adolescente que ia tratar a respeito da Claire ser uma jovem órfã. Mas não é isso que acontece, tem uma fantasia aqui. A partir de um momento da história, a gente entra num universo todo fantástico, com seres mágicos, seres místicos, e isso me surpreendeu muito. Então, a minha primeira releitura, quando eu fiz a videoresenha desse livro, eu falei muito de ter ficado surpresa com esse ponto. Agora, eu consegui prestar atenção mais em outros momentos, como a relação da Claire com a Nanã, que é sua tutora, como a relação da Claire com o Adam, que é o seu melhor amigo e a paixão secreta dela. Então esses trechos, esses momentos, pra mim, eles foram muito mais interessantes do que a fantasia em si. E isso, assim, me surpreendeu também, né? Porque eu sou uma leitora que gosta muito de fantasia. E como eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele vai contar a história da Claire, que ela é uma jovem órfã e ela vai morar com a Nanã em uma ilha lá nos Estados Unidos. E chegando nessa ilha, ela acaba conquistando uma única pessoa, um único rapaz, que acaba se tornando o seu melhor amigo, seu melhor e único amigo. Então, ela acaba, obviamente, se apaixonando pelo Adam. E 2 anos depois que ela tá morando nessa ilha, que ela tá ali vivendo, né, com a Nanã e com o Adam na escola e tudo mais, as coisas começam a mudar, porque chega uma aluna nova na escola que resolve grudar na Claire, que resolve se tornar a melhor amiga da Claire. E essa menina vai desencadear os acontecimentos que tem a ver com o passado ali da Claire. Depois eu peguei para ler Semente de Bruxa, da Margaret Atwood. Eu queria muito ler um outro livro dessa autora, porque eu não gostei do Conto da Aia. Foi um livro que, infelizmente, eu não gostei da forma como ela escreveu, da forma como ela resolveu contar o livro. Eu não curti a narrativa. Gosto da ideia principal da história, gosto da crítica, de tudo que ele constrói em volta da história, mas a forma como ela escolheu contar a história é o que eu acabei não curtindo. Então eu queria muito ler outro livro da autora pra saber se eu ia gostar da narrativa dela, e eu amei Sementes de Bruxa, eu amei esse livro. Novamente, eu não li a sinopse do livro, eu não sabia do que esse livro falava, eu não tinha a menor ideia. E quando eu comecei a ler, eu me surpreendi muito. Aqui a gente vai acompanhar um diretor de teatro que acaba sendo demitido, e ele fica extremamente arrasado. Ele é uma pessoa que tem um ego muito grande. Ele sabe que ele é foda pra caramba, ele sabe que ele produz as melhores peças de teatro que aquele estado já viu, que aquele país já viu. Só que ele acaba sendo passado pra trás, passam a perna nele e ele acaba sendo demitido. Ele resolve então se isolar do mundo, achando que as pessoas vão sentir falta dele, que vão implorar para que ele retorne. Só que não é bem isso que acontece. E de repente ele acaba vendo a chance de se vingar das pessoas que passaram ele para trás, né, há muitos anos atrás, quando ele se candidata para uma vaga de emprego para ensinar escrita, leitura e teatro para presidiários.
E aí, então, que a história, ela realmente vai começar a tomar uma forma que eu fiquei apaixonada. E através dessa história, a gente vai conhecer A Tempestade, que é uma história de Shakespeare, porque ele vai contar muitos detalhes desse livro, ele vai se relacionar, ele vai se correlacionar com personagens, ele vai falar sobre a trama, sobre o plot, ele vai fazer vários destrinchamento ali dessa história de Shakespeare. E eu achei muito, muito interessante. Eu li A Metamorfose do Crafta, se eu não tô muito enganada, é o nome do autor. E eu gostei muito de ter feito essa leitura. Eu li ele no Kindle, eu comprei ele tem algum tempinho já. Eu tinha, né, um projeto esse ano onde eu queria ler mais clássicos. Infelizmente não consegui ler tudo aquilo que eu havia me proposto para ler. Alguns livros acabaram ficando para trás, como por exemplo Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu não vou conseguir ler esse ano. Mas Vidas Secas eu ainda vou tentar. Eu vou tentar ler esse ano ainda. E em dezembro eu pretendo ler, eu acho que o último desse projeto de clássicos do ano, que vai ser A Mão Esquerda da Escuridão. Em A Metamorfose, a gente vai acompanhar um jovem que é responsável basicamente pelo sustento da sua família. Ele sustenta a mãe, pai e a sua irmã mais nova. Só que de repente ele acorda um dia se transformando em uma criatura extremamente grotesca, em um inseto gigante extremamente grotesco. Eu só consegui imaginar ele como uma barata gigante. E a família então vai virar as costas para ele. A família vai acabar abandonando ele e fazendo coisas muito, muito tristes. É uma leitura que me deixou com o coração bem apertado, assim, com um nó na garganta, porque ele faz relações desse abandono, desse sentimento, dessa metamorfose, de tudo isso com várias coisas, né, do nosso cotidiano e tudo mais. Então é uma leitura que me deixou bastante emocionada, triste, mas eu gostei muito de ter feito. E pra finalizar o mês de setembro, aquele livro que eu então comecei no mês de setembro e terminei no mês de outubro, eu li Nevernight, do autor Jay Christopher, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o primeiro da trilogia, então, né, da Nunca à Noite, Nevernight, sei lá como é que chama isso aqui, Crônica da Quase Noite, é Quase Noite. Eu gostei muito, muito dessa leitura, eu adorei esse livro aqui, gostei muito dos personagens, gostei muito da trama, tô louca pra ler a continuação, pra ler os próximos livros, e curti muito, muito mesmo. Eu só fico chateada com o seguinte, é uma história tão boa, de um autor tão bom, sabe? Um livro tão maravilhoso. Porra, Plataforma 21, você poderia ter caprichado nessa edição, sabe? Ter feito o Nevernight aqui, ó, com elevação, esqueci agora, Rod Stamp, sabe? Verniz localizado, já pensou vermelho assim, brilhando? Ia ficar lindo, lindo, sabe? Não ter colocado a edição com folha branca, poderia ser uma folha amarelinha, sabe? Que deixa a edição mais bonita aos nossos olhos. Mas não, infelizmente a edição desse livro é uma edição basicona, uma edição bem simples mesmo, mas a história é maravilhosa e vale muito, muito a pena. Aqui a gente vai conhecer a Mia. A Mia, ela tem o pai e a mãe assassinadas na frente dela e ela resolve se vingar e ela acaba entrando então para uma escola de assassinos. Ela desde muito pequena é acolhida por um cara que é um instrutor dessa escola e ela já tem alguns ensinamentos, ela já sabe algumas coisas, então quando ela vai pra essa escola ela não é assim uma completamente perdida, tá? Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe manejar uma faca, uma arma muito bem, mas ela vai se aperfeiçoar na arte do assassinato com o intuito de se vingar, porque as pessoas que mataram o pai e a mãe dela são pessoas que estão ali na classe política muito alta, são pessoas que são bastante intangíveis, assim, né? Tem muita segurança e tudo mais, então ela precisa ser a melhor para conseguir cumprir essa vingança. E aqui, então, a gente vai acompanhar esses dias, esse treinamento da Mia nessa escola com esses outros alunos também, que também querem se formar assim como ela. E cada um ali tem o seu motivo, cada um tem a sua justificativa, e a gente vai vendo esse se desenrolar e vários deles vão morrendo enquanto isso vai acontecendo. Esse aqui é uma leitura um pouquinho mais adulta, ele tem cenas de violência bastante explícita e cenas de sexo também bastante explícito. Então fica aqui o aviso pra vocês por causa da idade. Essas então foram as minhas leituras do mês, mais o Metamorfose, né, que foi em e-book.
Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui e o que vocês acharam. Se vocês gostaram, assim como eu, ou se de repente a história não foi tão boa pra vocês, eu ia gostar bastante de saber qual a opinião de vocês sobre esses livros. E aproveita e me deixa aquela indicação de um clássico que você leu e que você curtiu muito a leitura e acha que eu vou gostar bastante também. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair, ele é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E caso vocês tenham gostado de algum desses livros e queiram adquirir, por favor, comprem através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai me ajudar muito. Um beijo, até a próxima!